Então, ouça isso. Hoje em dia todo mundo fala que qualquer publicidade é boa publicidade. E sinceramente no futebol isso até era verdade uns 30 anos atrás. Na época em que o Maradona estampava jornal atrás de jornal, sempre com manchetes cada vez mais absurdas, aquilo meio que funcionava pra ele. Pra muita gente, aquela imagem de rockstar, de touro descontrolado, só reforçava ainda mais a ideia de que ele era maior do que a própria vida. Hoje em dia, porém, já não é assim. Quando o Luís Soares começou a virar manchete pelos piores motivos, nem mesmo o Maradona saindo em defesa dele, dizendo que o Soares lembrava ele mais novo, foi suficiente. Ninguém ouviu, ninguém ligou. A máquina da mídia continuou a todo vapor e antes que percebessem, o Soares já era tratado como vilão, maluco, vampiro, o canibal de Amsterdã. E com todos distraídos por essas novidades, muita gente esqueceu de admirar um homem que, por um tempo, foi o melhor jogador do mundo. Um cara que, jogando na era mais difícil da história, conseguiu arrancar não uma, mas duas chuteiras de ouro europeias do domínio de Cristiano Ronaldo e Messi. E o pior é que as mesmas pessoas que se distraíram naquela época parecem ter esquecido dele hoje. Mas será que o Luís Soares merecia ser o jogador mais odiado do mundo? Porque, olhando para a vida dele agora, eu já não tenho tanta certeza. Dá para apontar exatamente o momento em que tudo começou a dar errado. Foi em 1994, o ano em que a família dele se mudou para Montevidéu. O Soares sentia medo da cidade grande, então seus pais decidiram deixá-lo morar com a avó, mas ao se mudar foi muito pior do que ele imaginava. As crianças da vizinhança viviam zombando do seu sotaque. Ele queria muito jogar futebol, mas era perigoso demais ir até lá sozinho. E quando finalmente conseguiu, um carro simplesmente passou por cima do pé dele e quebrou um dos metatarsos. Quando viu, o Soares já estava afundado numa depressão pesada, como ele mesmo disse. Naquela época, nada parecia dar certo, eu não queria estudar, não queria treinar, estava com tanta raiva de todo mundo, comecei a me rebelar e isso acabou se voltando contra mim. E claro, depois de tudo isso, veio um golpe ainda pior. Aos 14 anos, os pais dele se divorciaram e a mãe ficou sozinha para cuidar de 7 filhos, obrigando o Soares a trabalhar como varredor de rua e afundando ele ainda mais no fundo do poço. Um ano depois, ele estava faltando aos treinos, saindo à noite, bebendo, se envolvendo com gente suspeita e, claro, foi exatamente aí que o primeiro incidente aconteceu, com Soares dando uma cabeçada em um árbitro, quase quebrando o nariz dele e se metendo em problemas com o clube. Mas quer saber? Eu preciso abrir um parêntese aqui, porque esse momento irrelevante acabou culminando em uma tentativa de assassinato literal. Olha, vou ser breve. Basicamente, a equipe dele era associada aos cartéis e tinha o hábito de subornar e intimidar árbitros. Então, é claro, foi exatamente o que fizeram, tentando garantir que Soares não tivesse problemas de verdade. Mas então, um jornalista ficou sabendo de tudo isso e, antes que percebesse, estava sendo baleado na porta de casa, só sobrevivendo porque o assassino de aluguel era apenas um cara que devia dinheiro ao cartel. Então, ele amarelou e acabou atirando na perna dele. Então aí vai a dose diária de bizarrice obscura que eu encontro pesquisando esses vídeos. Mas enfim, seguindo em frente. Por mais louco que pareça, depois de tudo isso, o Nacional quase expulsou o Soares do time, só deixando ele ficar porque um dos treinadores resolveu defender ele, avisando que aquela era a última chance. Mas, felizmente, depois disso, pela primeira vez na vida, Soares teve muita sorte, porque justamente quando ele precisava tomar jeito, ele conheceu Sofia Balbi, sua futura esposa, e aparentemente a única pessoa capaz de colocar ele nos trilhos, acalmando ele e fazendo acreditar que podia dar certo no futebol. A confiança disparou e ele começou a superar qualquer expectativa, marcando 63 gols em um ano, apenas um abaixo do recorde histórico da base, que pertencia justamente ao Rubem Sousa, um dos maiores jogadores uruguaios de todos os tempos. Nesse momento, parecia que, quase como um anjo da guarda, Sofia tinha entrado em sua vida para mudar sua sorte. Mas então, aconteceu. A família de Sofia emigrou para Barcelona e Soares ficou sozinho mais uma vez. Ele poderia facilmente ter caído no abismo novamente, mas, em vez disso, fez a Sofia uma promessa que mudaria tudo. Ele disse a ela: "Vou ser tão bom que terão que me levar para a Europa, e assim que possível, estarei ao seu lado em Barcelona." E como você sabe, ele não apenas falou, mas também superou toda a competição e apenas 2 anos depois, chegou à primeira divisão no Uruguai, marcando 12 gols e ganhando o campeonato em sua temporada de estreia. E, para a sorte dele, em uma de suas melhores partidas do ano, Henk Veldmaat, um ex-jogador do Groningen, estava assistindo. E embora estivesse lá para observar um de seus companheiros de equipe, o desempenho de Soares não lhe deixou dúvidas de que ele simplesmente precisava contratá-lo. Por isso, mesmo quando o Nacional pediu $800 mil, muito mais do que esperavam, Henk insistiu. E no momento em que Soares chegou à Europa, Sofia já estava lá esperando por ele. E ainda bem que ela estava, porque quando o Soares chegou aos treinos, estava quase 7 quilos acima do peso.
A diretoria achava o Hank maluco por acreditar que ele podia virar um grande jogador, e a única razão para sequer entrar em campo foi que a Sofia começou a cuidar da alimentação dele, obrigando ele a largar a Coca-Cola, da qual era praticamente viciado. E assim, poucas semanas depois, parecendo mais em forma do que nunca, o Soares marcou o primeiro gol pelo Groningen na primeira campanha europeia do clube em 13 anos. Só que o temperamento dele rapidamente voltou a aparecer, porque no jogo de volta ele já gritava furiosamente com o treinador ao ser substituído, deixando ele tão irritado que quebrou o próprio guarda-chuva no chão e assistiu ao resto da partida se encharcando na chuva. No entanto, com os torcedores e o técnico já virando as costas para Soares, na partida seguinte, faltando 8 minutos para o fim e perdendo de 3-1 para o Vitesse, Soares primeiro sofreu um pênalti e depois marcou 2 gols em 2 minutos para virar o placar nos acréscimos. E assim, de repente, o estádio inteiro gritava seu nome e Soares comemorava de mãos dadas com o treinador. Você simplesmente não consegue negar a grandeza. E dali em diante, mesmo sem conseguir controlar o próprio monstro interior, a torcida não ligava. Em fevereiro, em apenas 5 jogos, o Soares marcou 4 gols, mas também recebeu 3 amarelos e um vermelho. Depois veio a estreia pela seleção e logo de cara ele também tomou o primeiro vermelho por lá, mas ninguém ligava. Ele era bom demais para que o resto importasse. Ou pelo menos era, até o Ajax oferecer míseros 3,5 milhões por ele, levando o Soares a processar o Groningen após recusarem a proposta humilhante, destruindo de vez a relação com a torcida, mesmo com o Ajax depois cedendo e pagando 7,5 milhões. De qualquer forma, logo ficou claro que ele valia todo aquele dinheiro, talvez até mais, já que Soares começou voando em Amsterdã, marcando 5 gols nos primeiros 5 jogos, criando grande química com Huntelaar e fechando a temporada com 36 participações em gols, números de elite, ainda mais considerando a frequência com que entrava e saía do time. Mas nem tudo eram flores. Mesmo aumentando os números para absurdas 47 participações em gols na temporada seguinte, ele rapidamente virou um dos jogadores mais odiados da liga, frequentemente acusado de cavar faltas e trapacear. Até o próprio treinador, o lendário Marco van Basten, vivia batendo de frente com ele por causa da falta de disciplina. Em certo momento, acumulou 6 amarelos em 1 mês e meio e acabou até suspenso pela liga. Mas acima de tudo, o Ajax continuava longe de ganhar a liga. Era hora de assumir responsabilidade e mesmo com todo o caos, deram um abraço para ele. A resposta foi absurda. Soares terminou a temporada com inacreditáveis 73 participações em gols em apenas 4.100 minutos, praticamente 1 gol e uma assistência por jogo. Só que mesmo assim, o Ajax perdeu a liga por apenas 1 ponto. Pelo menos ele ganhou a Copa e foi eleito o jogador do ano da liga, mas claramente aquilo ainda parecia pouco pelo que tinha acabado de fazer. De qualquer forma, no verão, as coisas esquentariam de novo. Soares foi convocado para a primeira Copa do Mundo da carreira, e aquilo foi, eu nem sei como descrever. O Soares foi fenomenal. Até as quartas de final, ele literalmente tinha marcado ou dado assistência em todos os gols do Uruguai. Ele e Forlán pareciam destinados a fazer um milagre. Afinal, era a primeira vez em 40 anos que o Uruguai chegava tão longe, mas aí tudo ficou realmente insano. Com o jogo contra a Gana nos minutos finais e o placar empatado em 1-1, o Soares viu a bola prestes a entrar no gol, o que eliminaria o Uruguai da Copa. Então, usou as mãos para tirar ela, recebendo vermelho na hora. Mas, enquanto saía de campo aos prantos, olhou para trás e viu Asamoah Gyan perder o pênalti, levando o Uruguai às semifinais graças ao que ele tinha acabado de fazer. A comemoração dizia tudo. Ele faria qualquer coisa para vencer. Para ele, tinha valido a pena. Aquela era a própria mão de Deus dele. No entanto, sem ele, o Uruguai cairia na fase seguinte e muita gente passaria a ver o Soares como nada além de um trapaceiro. Então, no fim das contas, valeu a pena? Eu não sei, mas o que sei é que depois de uma temporada dessas, você provavelmente esperaria que ele fosse para algum gigante europeu. Só que não, ele ficou no Ajax e embora o nível tenha caído um pouco, ainda era classe mundial, mantendo praticamente uma participação em gol por jogo. Mas esse não era o problema. O problema era que, naquele ano, Soares também finalmente cedeu ao seu maior impulso e mordeu Othman Bakal em uma partida contra o PSV, ganhando o apelido de O Canibal de Amsterdã. Claro, ele insistiu que Bakal tinha pisado nele repetidamente e que estava tentando tirar uma reação dele durante o jogo todo, mas ninguém se importou. Soares foi suspenso por 7 partidas e antes mesmo de cumprir a suspensão, o Liverpool entrou em cena e concretizou sua transferência por 26 milhões de euros, ironicamente no mesmo dia em que finalmente venderam Torres para o Chelsea. Ele teria até sido a contratação mais cara da história do clube se no mesmo dia o Liverpool não tivesse decidido gastar 41 milhões de euros no poderoso Andy Carroll, que segundo o Transfer Market valia uns 2,5 milhões na época.
Mas não importava quantos gols marcasse no Ajax, a fama de maluco completo chegava antes dele, e embora tenha conseguido mudar a opinião de muitos companheiros que achavam a contratação uma péssima ideia, levando o Liverpool do 12º ao 6º lugar em menos de 3 meses, na temporada seguinte as coisas desandaram. A princípio, parecia que tudo estava perfeito. O Suárez vinha do maior torneio da carreira, levando o Uruguai ao título da Copa América depois de 16 anos e ainda sendo eleito o melhor jogador, participando de praticamente todos os gols do time. E quando voltou para o Liverpool, começou a temporada com 12 participações em gols em 13 jogos. Mas então, num jogo contra o Manchester United, ele se envolveu numa confusão com o Evra, usou uma expressão com conotação racial pesada e recebeu 8 jogos de suspensão. Mais uma vez, virou alvo de uma tempestade midiática, deixou tudo afetar o futebol e marcou só 9 gols de outubro até abril, chegando até a ser vaiado pela torcida. E em certo momento, não só mostrou o dedo do meio para a torcida, como se recusou a apertar a mão do Evra e ainda chutou uma bola no banco do United. Não foi bonito. Parecia que o Suárez estava mais uma vez afundado num buraco. Mas, como sempre, ele saiu disso com uma atuação absurda atrás da outra, somando 43 participações em gols nos 44 jogos seguintes. Só para acabar cedendo aos impulsos mais uma vez contra o Chelsea, mordendo o Ivanovic e sendo suspenso pelo resto da temporada. Eu só queria ter visto a cara do Bacal quando descobriu o que tinha acontecido de novo. Mesmo assim, com o Liverpool começando a perceber o tamanho da bomba de imagem que o Suárez podia virar, o clube acabou obrigando ele a fazer terapia de controle da raiva. E de fato, o próprio psicólogo confirmou que acreditava que tudo aquilo vinha de sentimentos reprimidos da infância. Nada disso impediu sua indicação ao prêmio de jogador do ano da PFA e a seleção do ano. Mas disse que a mídia tornava a vida de sua família insuportável e precisava sair do país, coincidentemente após o Real Madrid o procurar. Só que aí, ironicamente, ele tentou forçar uma ida para o Arsenal, que enviou uma proposta de 40 milhões e €1 depois de ouvir que o Liverpool toparia negociar por 40 milhões. Isso levou até o dono do Liverpool a ironizar. O que será que eles estão fumando lá no Emirates? Bom, ainda bem que ele não saiu, porque a temporada seguinte foi simplesmente uma das maiores da história da Premier League. 31 gols, 17 assistências em 33 partidas, uma participação a cada 61 minutos, quebrando o recorde histórico de gols e sendo também o líder de assistências da liga, e com uma das maiores atuações da história da Premier League contra o Norwich, marcando 4 gols absurdos, o Suárez fechou a temporada vencendo o prêmio de jogador do ano da PFA e a chuteira de ouro, algo quase impossível numa era dominada por Messi e Cristiano Ronaldo na Espanha. De alguma forma, o Liverpool acabou perdendo o título, mesmo estando na liderança a apenas 3 rodadas do fim. Apesar de tantas conquistas, Suárez ainda era visto como o inimigo público número 1. Até encontrei um recorte de jornal onde escreveram: ele é o jogador mais chorão e irritante da terra. Embora muitos aspirem a esse posto, ele é facilmente o jogador mais odiado do futebol. Não há nada de bom no Suárez além dos seus pés. Podem anotar, ele vai fazer alguma loucura nesta Copa do Mundo. Eu não ficaria surpreso se ele desse um soco em um bebê a esta altura. E bem, eles não estavam errados. Tudo o que ele precisava para terminar muito perto do topo da bola de ouro naquele ano era ficar longe de problemas e fazer uma boa Copa do Mundo. Após uma grande atuação contra a Inglaterra na estreia, ele decidiu atacar novamente, desta vez mordendo Chiellini diante de bilhões de pessoas no maior torneio do mundo, recebendo uma suspensão de 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol, incluindo treinos com a equipe, justamente quando finalmente cumpria a promessa feita a Sofia ao assinar com o Barcelona por 81 milhões de euros, se tornando o terceiro jogador mais caro da história. Como você pode imaginar, depois de tudo isso, apesar de ser facilmente um dos melhores jogadores do mundo, a FIFA nem sequer o indicou para a bola de ouro. Ainda assim, mesmo só entrando no time no fim de outubro, o Suárez rapidamente pegou ritmo e virou peça-chave no que muitos consideram o maior trio de ataque da história, ao lado de Messi e Neymar. O auge veio nos 4 meses finais da temporada, com 26 participações em gols em 21 jogos e atuações brilhantes na Champions. 2 gols contra PSG e City, 2 assistências diante do Bayern na semifinal e o gol contra a Juve na final, virando o jogo pro Barça e completando a tríplice coroa, antes de ainda ser eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e marcando um gol e dando uma assistência na Supercopa da Europa, conquistando todos os 5 troféus disponíveis para ele naquela temporada. E para completar, talvez fosse porque ele estava finalmente em paz em Barcelona entre Sofia e sua família, mas, de repente, o caos tinha cessado.
Suárez já não parecia completamente louco e na temporada seguinte ele registrou os números mais extraordinários de sua carreira: 59 gols e 24 assistências em 53 partidas, totalizando 83 participações em gols em uma única temporada, destruindo completamente qualquer alegação de que Messi e Neymar o tivessem ofuscado, chegando a marcar 4 gols e dar 3 assistências em uma única partida contra o Deportivo, antes de marcar outros 4 na partida seguinte, tornando-se o primeiro jogador a conseguir tal feito na La Liga, totalizando 40 gols na Liga para conquistar o Pichichi e a chuteira de ouro europeia, enquanto também liderava a Liga em assistências, algo que nem mesmo Messi tinha conseguido fazer. Se o Barcelona tivesse tido uma campanha melhor na Champions e Suárez não perdesse a Copa América por lesão, quem sabe o que rolaria na Bola de Ouro. Mas com a Eurocopa ele acabou apenas em quarto, atrás até de nomes como Griezmann. Foi justo? Não tenho tanta certeza. De qualquer forma, no ano seguinte, com 56 gols e assistências e a maior virada da história da Champions, o Barcelona só levou a Copa do Rei. Depois, para piorar tudo, o Neymar saiu para o PSG no ano seguinte e, embora o Barcelona ainda tenha conseguido ficar 39 jogos invicto na Liga em meio ao caos, os primeiros sinais da crise que vinha pela frente apareceram quando foram humilhados pela Roma, que conseguiu eliminar o time da Champions depois de perder por 4-1 no Camp Nou. Em meio a tudo isso, o nível do Suárez começou a cair e, talvez pela imagem negativa que carregava desde o início da carreira, muita gente foi rápida demais para se voltar contra ele, principalmente depois de mais uma humilhação do Barcelona na temporada seguinte, dessa vez para o Liverpool. A torcida passou a reclamar muito do desempenho do time fora de casa e, em especial, do Suárez, que já não marcava um gol fora de casa no mata-mata da Champions havia 5 anos. Some isso ao ganho de peso, às lesões e à queda de rendimento, e apenas um ano depois, o Suárez estava sendo praticamente expulso do Barcelona sem qualquer empatia, mesmo sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube. Como o Messi escreveu no Instagram, você merecia sair como uma lenda, não ser mandado embora do jeito que foi. Ainda assim, num último ato de grandeza, depois de negociações bizarras que acabaram cancelando a transferência para Juventus por causa de um suposto esquema de suborno e uma prova de cidadania fraudada, o Suárez acabou indo parar no Atlético do Simeone, o lugar perfeito para se vingar. E claro que ele aproveitou isso, terminando como artilheiro do time com 21 gols e levando o Atlético ao segundo título espanhol em 15 anos, enquanto o Barcelona continuava afundando no abismo.